Será que a gente já viveu isso? Com certeza você conhece alguém que vive com fome? Você conhece alguém que vive com fome? Ou será que é você que vive com fome? Os motivos para isso acontecer são muitos, são vários motivos. E quem fala mais para a gente sobre isso é a psicóloga Natasha Galante e Dr. Bruno Sander, gastroenterologista. Muito bom dia, que bom tê-los aqui. Ô, gente, esse negócio de fome é algo complicado. As pessoas têm fome mesmo, hoje elas têm tido mais fome do que o normal. Como gastro, o que o senhor fala? Pois é, cara, eu acho... Primeiro, é importante diferenciar a fome da vontade de comer. Ah, meu Deus, então é diferente... Uma coisa é fome, outra coisa é vontade de comer. Sim, então vamos lá. Exatamente. A fome, ela é fisiológica, é uma necessidade natural do nosso corpo. A vontade de comer é uma coisa muito mais da nossa cabeça, é ver determinado alimento e querer especificamente aquilo. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma vontade de comer brigadeiro. Ela não tem fome de brigadeiro. É um desejo, então. É um desejo. A vontade de comer seria um desejo e a fome seria a necessidade. Exatamente isso. Só que tem muita gente vivendo de desejo, não tem? Fala pra gente, será que a gente tá vivendo mais de desejo? E às vezes pela correria do dia a gente fala, ai, eu vou me permitir realizar esse desejo? Conta um pouquinho pra gente. É exatamente isso que acontece, Carol. Muitas pessoas acabam, né, por conta da correria do dia a dia, satisfazendo desejos e não necessidades. Então nós temos que ficar atentos para organizar todas essas questões para facilitar o nosso rendimento no dia a dia, né? Nos policiarmos o que devemos comer saudável, o que não, o que é um capricho, o que é um alimento para aplacar um buraco. Você tem fome de quê? Qual que é a sua fome? Mas né? Eu pergunto, como psicóloga, quando você está, seja no trabalho, algum momento, você realiza um desejo, você fica mais motivado ou não naquele momento de trabalho? Você vai falar como psicólogo, depois eu vou falar como médico os resultados. Porque às vezes você está lá e surge, nossa, eu estou estressado, eu vou comer isso. Isso me dá uma motivação a mais ou não? Como que funciona isso no nosso organismo? Com certeza, esse é um reforço positivo. A motivação, ela é muito necessária, inclusive, né, nos tratamentos. Aquela pessoa que se propõe a entrar em um trabalho para poder emagrecer, né? Ela precisa de uma motivação. E aí entra a equipe multidisciplinar para auxiliar nesse primeiro momento, né? Aquela pessoa que às vezes está um pouco confusa, desorganizada. Então, nós entramos como motivadores. Exatamente isso. A equipe auxilia, né? Mas o desejo é algo que com certeza e a realização, né, de uma atividade que você tem sucesso, isso com certeza reforça. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Às vezes, nós acabamos exagerando nessa satisfação momentânea, né? E aí, o excesso é prejudicial. Então, não, eu vou comer uma barra de chocolate agora porque eu mereço, porque eu trabalhei muito, etc. Se você fizer isso uma vez, ok, a sensação de prazer experimentada é muito gostosa, etc. Mas, se você fizer isso todo dia, a longo prazo, você tem uma perda substancial, né? É o que nós falamos, temos que agir no curto prazo, mas também pensando no longo prazo. E você está assistindo aí? Eu queria fazer uma pergunta. Aproveita, nosso WhatsApp já está aqui na tela, 8402-9756. 8402-9756. Faça a sua pergunta, aproveita que está aqui. Nós estamos com a psicóloga e com o gastroenterologista para te ajudar falando aí sobre a alimentação, a diferença de fome e vontade de comer. Então, aproveita. Doutor Bruno, fala pra gente, eu falei, tem muita gente que está vivendo de realizações dos desejos e está se permitindo, porque depois chega lá no consultório do gastro e fala, por favor, me ajuda, me dá um remédio, me dá alguma coisa. Conta pra gente como que tem funcionado isso na prática. É um prazer que está virando um pesadelo depois? Sim, isso existe muito. Às vezes o paciente não entender até onde terminou a fome e passou a ser uma vontade
vontade, passou a ser o desejo. Alguns, inclusive, precisam de uma barreira física, como, por exemplo, um dos tratamentos que eu faço é o uso do balão intragástrico, que ocupa espaço dentro do estômago, coloca por endoscopia, ocupa espaço e ao ocupar espaço o paciente consegue comer menor quantidade. Porque não dá conta Não também. dá conta, exatamente. Então, às vezes, por comer menor quantidade, ele tem uma saciedade maior. Então, isso, principalmente no início, é muito interessante para o paciente, que aí ele começa a perceber quando é que de fato ele está exagerando. Entendi. Porque com o balão o volume a ser ingerido vai ser menor. Então quando ele exagera, a tendência é que ele sinta um mal-estar, um desconforto, ele sente-se empazinado. Então ele fala, opa, eu não precisava de tanto necessariamente. Entendi. Então isso ajuda a ele entender o mecanismo de fome e de vontade. Nesse sentido é um auxiliar muito bom, mas conforme a colega psicóloga falou, é muito importante esse acompanhamento da equipe multidisciplinar, porque o balão é só um dos pilares, mas o paciente ele precisa ter um acompanhamento psicológico e precisa ter um acompanhamento nutricional para que ele consiga se inserir nesse contexto todo de perda de peso, que é muito mais complexo do que simplesmente se limitar ao estômago. Tem que ir na raiz. Tem que ir na raiz, né? E tratar a raiz. Porque depois você tira o balão, se a raiz não foi tratada, exatamente, pode voltar. Pode voltar. Os efeitos sanfonas, até de todo tipo de dieta, né? Com qualquer tipo de remédio, sim, de ajuda. Inclusive até o paciente o que a gente imaginava que seria a solução de todos os problemas, que é a cirurgia bariátrica, até em pacientes pós-bariátricos existe um reganho de peso quando o problema de base não é tratado. Tanto que atualmente é recente um tratamento novo chamado plasma de argônio, que é para o paciente que fez a cirurgia bariátrica e mesmo assim voltou a ganhar peso. Para ter uma ideia que o problema não se restringe só ao estômago, é muito mais complexo do que a gente imaginar. Vamos tirar parte do estômago ou vamos ocupar o estômago e o problema está resolvido. Não, parte do problema está resolvido, mas a outra parte que depende do paciente, esse sim é muito importante. Vou perguntar para você, mas antes, só com relação à dieta. Às vezes a pessoa faz aquela dieta ou fica aquele... É verdade, ou é mito ou é verdade? Depois que você mantém uma disciplina durante pelo menos um ano, depois o seu organismo ele não volta mais ao que era antes. Você, por exemplo, eu emagreci 5 quilos e mantive durante um ano. Depois é muito difícil retomar esse peso? Como funciona isso para o organismo? É mais difícil quando a pessoa mantém o peso perdido por um período de 12 meses, é mais difícil a ela voltar a ganhar aquele peso do que, por exemplo, fazer uma dieta maluca, ficar sem comer várias horas no dia, perder peso e quando ele voltar aos hábitos de antes, o corpo ele tem um mecanismo de memória muito maior, uma memória metabólica e volta a ganhar peso. Então, se ele consegue permanecer 12 meses com aquele peso que ele perdeu, a tendência é que o reganho seja cada vez mais difícil e mais lento. Daí a necessidade da mudança dos hábitos também. Uma coisa que eu sempre reforço aos meus pacientes, o exercício físico. Esse é fundamental para se manter o peso perdido. Entendi. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.